Ô Lu, então a gente falou sobre os mitos, sobre o que deve, o que não deve comer, né? E vamos então falar para essas mulheres da produção do leite materno, o que que é legal fazer, o que que não é legal, o que a gente deve introduzir na alimentação, até o psicológico. Então, é um conjunto de coisas, né? É um processo que vai durar aí, no mínimo 6 meses, a gente espera que dure lá os 2 anos ou até mais, mas super importante. A hidratação, então, essa mulher precisa tomar muito líquido, muita água, pode ser chá, suco natural, mas muita água, de 2 a 4 litros de água por dia. Ela precisa de repouso, de descanso. O que é esse descanso? É ficar sentada, é ficar deitada, como é que é? Porque tem aquela questão das tradições, né? Dos hábitos, ficar 40 dias, né? Tem toda aquela quarentena, aquela coisa. Cada um tem o seu, segue aí um padrão de hábitos, né? Mas esse repouso, ela não precisa ficar sentada, não precisa ficar deitada, não. Ela precisa ter sono, horas de sono adequada, né? Ela precisa repor energia, porque ela está cuidando de um outro ser, e inclusive alimentando ele, né? Ele está sobrevivendo porque ela está amamentando ele. Então, ela precisa comer bastante fruta, verdura, legumes, alimentos que sejam de fácil digestão, precisa ingerir proteína. Isso sim, você precisa comer X, Y, Z. Não, ela vai comer o que ela gosta de comer, mas são coisas de qualidade. Não tem canjica, é mito? Então, a canjica em si é mito, né? Porque canjica é o milho que aí no preparo vai leite, tá? Não, ela precisa ingerir. Pois, se ela não gosta de canjica, por isso o leite dela vai ser diferente. Não, mas aí tá falando do nutriente, no caso, o milho, né, que é saudável, porque tem o leite, mas não precisa ser a canjica, pode ser outra coisa. Então, a canjica em si, exatamente. E outra coisa é a da questão emocional dela. Ela precisa estar bem. Então, o ambiente propício para amamentar, um ambiente seguro. O que é um lugar seguro? Onde ela esteja confortável, tanto física como emocionalmente. Pode ser a sala, pode ser o quarto, onde ela preferir, pode ser o sofá, a poltrona, a cadeira, onde ela preferir. Para o bebê e para ela, para estabelecimento desse vínculo, dessa relação, o ideal é o silêncio, porque então, ali é aquele monte de gente que vai visitar. Sim, não é o ideal, né? Nesse período, no puerpério ali, no pós-parto imediato, assim, às vezes menos é mais, né? Muita gente, a gente sabe que vai com a intenção de ajudar, mas neste momento pode se ajudar de outra forma. Pega o serviço que tem para fazer e leva para fazer, né? Tem um pouquinho de empatia. Isso. Faz uma comidinha, exato, lava uma roupinha. Sim, mas assim, proporciona, dê para a mãe essa segurança. Olha, você consegue, você vai conseguir. Pode não ser tranquilo agora, mas vai passar, tá difícil. Seu leite vai sustentar. O seu leite está sustentando. Você precisa acalmar, ficar tranquila, você precisa descansar, você precisa comer, você precisa dormir. Enquanto dorme, que esse neném está fazendo o quê? Quem está fazendo o quê? Então precisa ter o que a gente chama de rede de apoio. Não precisa ser um aglomerado, a mãe, a sogra, o vô, a avó. Não. O companheiro, geralmente a gente fala mesmo lá no parto que é quem a mulher elege ali naquele momento. Talvez quem ela tem mais, pode ser uma amiga, né? Às vezes ela é mãe solo e pode ser uma amiga. Quem ela elege, né? Que é alguém que neste momento tem que saber ouvir, estar disposto a, né? Então, ajudar na promoção deste ambiente de silêncio, se for uma música, o tipo de música calma, tranquila, para que estabeleça esse vínculo, essa relação e tenha sucesso na amamentação. Lu, a minha amiguinha atrás das câmeras tem um monte de perguntas. Eu queria que ela falasse uma perguntinha para você que ela fez para gente ali atrás. Não. Eu queria saber o seguinte: quando a gente tira o leite para depois amamentar com a mamadeira, às vezes é rápido, a gente coloca na geladeira para ficar resfriadinho. A gente tira.
Como é que eu sirvo esse leite para o nenê? Eu aqueço ele no micro-ondas, no fogo, deixo temperatura ambiente, como que faz? Então, o ideal é que ele seja oferecido na temperatura ambiente, que seria a mesma como se ele estivesse fazendo a sucção, mamando ali. Muitas mães precisam voltar ao trabalho, às vezes até ou ao estudo, ou sair para qualquer coisa, e essa criança vai ser amamentada pelo cuidador, por quem está ali com ela naquele momento. Se não for uma coisa de dias, esse leite não precisa ser congelado, ele precisa ser acondicionado num vidro, com tampa plástica. Ele não precisa ser congelado, ele vai para a geladeira, pode ficar na porta da geladeira. Esse vidro ele tem que estar preparado para isso, ter sido lavado, fervido e deixado ele resfriar para pôr o leite ali dentro. Esse leite que foi tirado da mão, ele não pode... tá gelado. Eu posso deixar ele, voltar ele à temperatura ambiente em banho-maria, jamais no micro-ondas, nunca, nunca, nunca. E que ele também não seja ofertado em mamadeira. Se essa criança tiver menos de 6 meses, o ideal é que eu dê. Ou no papinho, é trabalhoso? Um pouco. Para quem vai dar é bastante. Mas no papinho, colherinha, com bastante segurança, né? Porque é diferente da sucção. Ou aqueles copos com bico rígido, que são os copos que têm os furinhos. Mas não ofertar bico para a criança até os 6 meses. O ideal é que ela não pegue nem chupeta nem mamadeira nunca. Mas se ele, por algum motivo, vier oferecer, que seja depois dos 6 meses. Porque uma vez que ela tomar, mesmo que seja o leite materno na mamadeira, o risco de deixar de mamar vai ser grande. E outra coisa que eu queria saber... A história, é verdade que a parte psicológica ajuda ou atrapalha na produção do leite? 100%. A gente sabe que a produção do leite está totalmente associada ao hormônio, né? Que é a prolactina. Então, quando a gente fala assim, o hormônio da alegria, o hormônio do prazer, o hormônio... tem alguma coisa descompensada, a questão da tireoide, por exemplo, aí está tendo insônia, ou está ganhando peso, ou está perdendo peso, questão hormonal. E a produção do leite materno também está associada ao hormônio. Então, uma vez que eu estou numa condição de estresse, preocupação, não estou dormindo bem, não passando aquele barulheiro, aquele monte de gente, uma pressão, olha, você não está fazendo certo. Olha, a gente ouve muito essa frase assim, porque eu cuidei dos meus filhos de outra forma. Eu trocava a fralda assim, porque eu dava o chazinho. Tudo bem, a gente respeita. E todos têm muita saúde, ninguém ficou doente, está perfeito. Agora é a vez daquela mulher, daquela mãe, é o tempo dela, é o momento, então precisa ser respeitado. Então a questão emocional, tanto o ambiente, né, a quantidade de pessoas, e quanto a questão do estresse, porque você ficar com uma pessoa do lado, olha, eu fiz diferente. Olha, acho que assim não vai dar certo. Olha, eu acho que ele está com fome. Eu acho, então, esses achismos atrapalham muito, interferem sim na produção, na demora para a descida desse leite, principalmente, tensa, né? Sim, já é natural a mulher assim, será que eu vou dar conta? Porque ninguém vai para uma sala de parto, ou entra em trabalho de parto e fala, eu vou dar conta, eu vou ser 100%, eu vou... Não, tem as inseguranças que são naturais, então quem está do lado precisa amparar, acolher, e sim, você vai dar conta sim. A gente está junto, o que você precisar. E até é super importante deixar a mulher colocar a necessidade dela. Porque às vezes eu vou lá e quero dar banho no bebê. Mas ela não quer que eu dê banho no bebê, ela quer que eu faça a comida. Respeito. Né? Então, assim, eu preciso entender, já que eu me propus a ajudar, eu saber qual a necessidade dela. Não é o que eu quero fazer, é o que ela precisa que eu faça. Então, essa questão do estresse, das emoções, está totalmente associado, relacionado ao sucesso ou insucesso da amamentação. Eu queria agora uma dica, um conselho, talvez até pessoal seu. A história do meu leite não sustenta a criança, vou complementar com uma fórmula. O que a gente faz? Porque tem a mãe que está toda preocupada que a criança está com fome
e querendo insistir, mas com medo de insistir e a criança estar realmente com fome. Aí a primeira coisa que a gente faz, vou tentar a fórmula. Então, primeira coisa, não oferecer nada, nenhuma fórmula. Existem crianças que precisarão de fórmulas? Existem. Por exemplo, uma situação bem diferenciada, mas vamos lá. Uma mãe soro positivo, por exemplo, ela não vai amamentar, mas ela vai ter aquela relação, vai ter todo um aparato, um grupo de pessoas, de profissionais, durante todo o pré-natal, vai capacitar essa mulher para ela ter este vínculo, esse tempo com essa criança, como se ela estivesse amamentando. Aí existem várias maneiras para essa criança, não vai ser o leite dela, vai ser provavelmente um leite de banco de leite, para assegurar o mesmo direito a essa criança de outras crianças que são amamentadas com leite materno, então de um banco de leite humano. Essa mãe vai ter esse cuidado, né, acesso a isso. Por exemplo, essa criança pode ser alimentada a princípio por gavagem. Pega uma seringa, isso o profissional ensina, faz com ela, e o leite é colocado, tira o êmbolo da seringa, o leite é colocado lá e colocado uma espécie de uma sondinha, não passa sonda, nada, na boca da criança, e é no leite materno. E ela se fixa na mama da mulher, uma fitinha aqui, e ela está próxima à mama. Está estabelecendo aquele vínculo, barriguinha com barriguinha, todo, ouvindo o batimento do coração, fazendo aquela troca. Então, essa questão do leite fraco, leite forte, não. O que algumas pessoas veem, as fases do leite. Então, se você fizer lá a pressão na mama, para mostrar para alguém, olha, o meu leite é fraco, ele está transparente. Você está pegando uma fase do leite ali. A gente colocou das 3 fases. O colosso, ele é grosso, ele parece até meio pegajoso. A terceira fase, ele é gorduroso. Então, leva a mulher que não foi orientada durante o pré-natal, em nenhum momento da vida, que são as fases do leite. Então, se você pegar ele agora, você vai falar, realmente, isso aqui parece. Mas também é um grande engano que todas as fases ela tem a finalidade, tem um porquê ser assim, e ele amamenta. Não existe leite fraco. Não existe leite fraco. E teve a perguntinha do pós-parto, né? Eu tive 2 filhos, né? A minha última gestação. A minha filha hoje está com 4 aninhos. Então, 4 anos depois, eu percebi que ainda saía um líquido, parecendo leite. É normal isso? E por que apareceu isso esse tempão depois? Isso é muito comum. Fica aí uma questão residual, como a gente falou dos hormônios, totalmente relacionada à questão hormonal. Então, se você fizer uma dosagem, por exemplo, de prolactina, é normal que aconteça com todo mundo? Não. Se não acontecer, é algum problema? Não. Existem algumas situações que acontecem, não tem nada de errado com isso. Caso isso incomode, caso isso aumente, é nas 2 mamas, é só quando feito o movimento de expressão mesmo. Isso é extremamente natural. O que é importante? Que não tem nenhuma relação, mas eu vou colocar um exemplo. Quando a gente vai lá no Outubro Rosa falar do câncer de mama, a gente orienta no autoexame a mulher fazer a expressão do bico, do peito. E se sair alguma coisa, que ela deve procurar um profissional para isso. Então, embora tenha só 4 anos, a criança mamou por um tempo longo, é interessante sim procurar um profissional, né, para ver se é uma questão hormonal, mas com uma grande parte das mulheres isso acontece. E também, Lu, tem a questão do secar o leite, né? Tem umas mulheres que falam para mim, por exemplo, que o meu leite secou, eu não consegui amamentar os 2 anos, ou também amamentei os 2 anos e do nada meu bebê não quis mais. Eu tive um relato, né, que se ela assistir ela vai lembrar que ela me contou, toda magoada, porque ela estava sentindo, foi o primeiro relato que eu ouvi, que ela estava sentindo que ela estava secando, estava parando a produção do leite. Ela sentia na mama dela que ela não ia mais produzir. Eu não sei explicar da forma com que ela me explicou. E quando que acontece, assim, quando para de produzir? É normal parar de produzir antes dos 2 anos da amamentação? Sim. À medida que a gente introduz outra dieta
para a criança, vai diminuir a mamada. Então, a partir dos 6 meses, começou lá, nos primeiros 15 dias, vamos fazer a introdução da fruta. Então, já vai diminuir aí um pouquinho a mamada. Se diminuiu a sucção, diminuiu o estímulo, a produção também. Porque só se tiver estímulo, por isso a gente pede para não dar outro bico, se tiver o estímulo, vai ter a produção. Então, uma vez que eu introduzi qualquer outra coisa, pode ser um chá de camomila para essa criança, lá, sei lá, 15 ml, vai diminuir, porque era para ser uma mamada, por exemplo, vai diminuir. Então, à medida que eu aumento a oferta de outras coisas para essa criança, e com 2 anos ela já está fazendo as duas, o almoço, o jantar, café da manhã, às vezes até a ceia, né? Tem cada pediatra organiza a sua dieta alimentar aí para essa criança. Então, certamente vai diminuir a produção. Então, é natural que isso aconteça. Então, ela não vai ser menos mãe, porque está parando de produzir, porque isso é uma coisa natural. Sim. E o contrário, Lu, você tem alguma dica para dar para aquela mãe que quer desmamar aquele neném beberrão, que já está com 4 anos e está ali mamando? Olha, a dica que eu vou dar, a minha experiência. Com 2 anos e 8 meses, eu chamei para uma conversa, expliquei que a gente precisava, né, por algumas questões que precisava ficar fora um tempo maior, e que seria importante porque aquelas mamadas ali no tempo que a gente estava muito junto, estava comprometendo as outras refeições. Neste caso, que era pessoal. E eu chamei para uma conversa. Foi, assim, muito doloroso enquanto mãe, né? Mas, assim, foi muito oportuno. Teve algumas vezes depois que ela vinha e tentava e pedia, ela falava, mas eu não amo mais, né? Agora é só o papá, agora, né? E, assim, é muito pessoal. Acho que cada mãe conhecendo aí o seu bebê, assim, mas acho que uma técnica eu acho meio complicado. Então, tá bom. E aí, vocês sabiam de tudo isso sobre a amamentação? Lu, foi muito legal. Muito obrigada por essa tarde, foi muito bom. Eu quem agradeço, me coloco à disposição, com todas as limitações que tivemos aqui, mas estou à disposição para puder somar, agregar. Fico muito feliz pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai resolver para vocês muito em breve, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!